Oi, gente, tudo bem? Bom, eu passei aqui rapidinho para comentar sobre a prova de analista do IBGE, né? Cujo concurso foi feito agora há pouco tempo, e falar um pouquinho sobre a expectativa dessa prova, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês que estão fazendo prova da FGV é o seguinte: hoje, interpretação de texto na FGV toma cerca de 50% a 80% da prova. Se você achou a prova de analista muito carregada de interpretação, isso já indicia que você pode enfrentar uma prova de técnico mais ou menos dos mesmos moldes, tá? Bom, para essa prova que foi feita, eu vejo ali duas chances recursais um pouco mais expressivas, né? Uma que eu acho que a FGV nunca colhe, a outra que realmente tem uma chance maior e tal, para você poder recorrer da questão, tá bom? Eu vou abrir a prova aqui, vou compartilhar com vocês, vou comentar essa prova, tá? Os alunos do ponto que estudaram conosco nos cursos do Pulo do Gato, IBGE, Pulo do Gato, MP, RJ, naturalmente, não viram grandes empecilhos nessa prova, porque foi uma prova bem dentro da aula que a gente deu, tá bom? Então, eu vou abrir a prova. Outro detalhe, na hora que você for interpretar texto da FGV, não adianta você partir para a prova com o conhecimento de língua portuguesa que você tem, né? Todo edital da FGV, ela coloca no finalzinho do programa de língua portuguesa o seguinte aviso, falando que aqueles conhecimentos, né, eles são cobrados no contexto do que ela apresenta para você. E esse aviso não é um aviso pro forma, não, é um aviso que ela cobra mesmo. Então, você tem que resolver a prova da FGV com o que você enxerga da prova, tá certo? E o que ela cobra é raciocínio crítico, e raciocínio crítico envolve técnica, tá bom, gente? Então, vamos lá para o material que eu vou compartilhar com vocês aqui, para que a gente possa trabalhar essa prova da FGV, possa ser um comentário rápido sobre as questões que caíram na prova do analista, né, do IBGE. Então, atenção. Questão número 1 é um clássico da FGV perguntando aí sobre título. Todas as vezes que a banca pergunta sobre título, né, ela vem aqui, quer saber a importância desse título, a relação desse título pensando no texto. A dica é, você tem que ler bem a introdução, tá? O título ele é bem focado no que a introdução cobra. Detalhe, a FGV não tem compromisso com a verdade. Quando eu falo compromisso com a verdade, não estou falando que a banca mente, não é isso. Ela tem compromisso com as eliminações, tranquilo? Então vamos lá. A letra A é uma grande armadilha. Porque isso aqui, a teoria da interpretação diz isso, só que isso não se aplica a esse texto. A letra A diz assim, o título resume a história narrada no corpo do texto. Ora, gente, o título não resume a história narrada no corpo do texto. O título resume a tese do texto. Essa é a função de título, tá? O título resume a tese do texto. Mas toda vez que a FGV faz questão sobre título, ela adora colocar essa palavra resumo e sempre desconstrói o significado dessa palavra, o que dificulta para muita gente acertar essa questão, tá bom? Então, título resume a tese do texto. E tese, tá certo? Não é o texto todo, tá? A tese geralmente se encontra no primeiro parágrafo, quando nós temos textos dissertativos. Isso aqui não é um texto dissertativo, mas a FGV trabalha como se o fosse. A B, afirma algo que é contrariado pela narrativa. Raramente o título vai afirmar algo que é contrariado, porque o título sai da tese do texto, e a tese do texto é a sua ideia principal, tá bom? Lógico que no curso a gente comenta isso com muitos detalhes, a gente mostra sempre isso para os alunos. O título indica um princípio que é demonstrado no texto. A palavra princípio vem daquilo que é principal, certo? Quer dizer, a tese indica um princípio que é demonstrado no texto, o título, né? O título indica um princípio que é demonstrado no texto. Gente, o título nasce da tese. E toda a tese é o principal, é o princípio do texto. E toda a tese será demonstrada pelo texto. Razão pela qual a resposta, letra C, tá? No curso a gente frisou muito isso. Cuidado com as armadilhas, né? A banca sempre vai bater na tese e vai jogar tudo que tem a ver sobre título, mas não se aplica ao texto que ela traz. Mas sempre o vínculo da tese com o texto. Caso D, ele mostra um pensamento independente do texto? Muito difícil, até pode acontecer, mas aí esse título teria que contrariar claramente o texto, o que não é o nosso caso. Denuncia um princípio negativo de convencimento? Não, é sempre um princípio
afirmativo de convencimento, tá? Então, número 1, letra C. Perfeita, não tem como recorrer da número 1, porque a banca trabalha muito bem essa questão, é um clássico, ela vai repetir essa questão, possivelmente, nos seus próximos concursos, porque é uma das questões que ela mais adora trazer, e traz de primeira, tá? Questão número 2, é um clássico da FGV, chama-se incoerência, tem que ter treino, senão você não consegue fazer. O que é uma incoerência? Incoerência é uma incompatibilidade, tá certo? É uma incompatibilidade. Só que o aluno tem que ficar esperto, por quê? Por exemplo, às vezes a pessoa acha que uma oposição é uma incoerência, nem sempre. Na letra D, por exemplo, nós temos a conjunção mas, que é um recurso linguístico, não é? Um instrumento coesivo que chancela o direito de você criar oposições. Então, quando você usa uma conjunção, você ali não tem uma incoerência. A conjunção que promove a coesão, ela permite a coerência do discurso. Então, quer dizer, eu já vi a conjunção adversativa, essa eu não vou marcar. Ok? A letra A, nós temos o que vem fácil, vai fácil. Mesma linha de pensamento, não tem incoerência. Letra B, se você deseja dirigir, atingir o ponto mais alto, comece pelo mais baixo. Ora, é possível começar pelo mais baixo para atingir o mais alto? C, perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas. Sim, só está falando. Aqui diz o que não é e depois diz o que é. As negativas, né, em relação a circunstâncias afirmativas, também não criam incoerência, porque você usa o advérbio, que é um instrumento, tá? Tá certo? Para que você possa fazer o contraste, tá bom? É mais ou menos o mesmo entendimento que eu uso na letra D. E letra E, seja breve, não importa quanto tempo isso leve. É só você perguntar para a segunda parte. Ora, a pessoa quer que eu seja breve e diz para não importar quanto tempo isso leve, então não tem como eu ser breve. Ou eu não vou me importar com o tempo, ou serei breve. Então, na letra E é que se encerra uma incoerência, porque se cria um discurso contraditório não autorizado. A pessoa diz, seja breve, não importa quanto tempo isso leve. Então, quer dizer, ela te permite, ela quer a brevidade, tá certo? De uma determinada ação, e depois te libera o tempo. Tá errado, tá? Aqui está a incoerência. Então, a incoerência, gente, é uma incompatibilidade do discurso, tá bom? Uma incompatibilidade do discurso. A questão número 2 é um clássico da FGV, né? Que a gente também trabalhou bastante aqui, então os alunos, acredito, tenham ido muito bem, tenham sacado a maldade da letra D, né, e da letra C, e tenham marcado com certeza a letra E. Questão 3, um clássico da FGV, a gente bateu muito isso aqui, chamando atenção para o seguinte, sobre as tipologias textuais. Gente, um texto para pertencer ao modo narrativo tem várias características, várias. Mas uma característica é bem aproveitada pela FGV. É o seguinte, observe que na narração o verbo fica conjugado no pretérito perfeito. De olho nisso. Narração tem a ver com pretérito perfeito. Quem sabia, e a banca pediu, atenção, uma evolução cronológica das ações. Então, quer dizer, uma evolução de ações. Ações está no plural. A letra A, havia, traz verbo no pretérito imperfeito, o que não é narração, né? Lembra mais uma descrição. Por favor, ajude-me, sou cego. Né? Esse ajude-me aqui, um verbo no imperativo, fazendo um pedido, então não traz narração. Letra C, que passava, né? Isso aqui é o quê? Verbo no imperfeito, portanto, descrição. Parou e viu, duas ações no pretérito perfeito, matou. Se eu tenho duas ações, eu cumpro o enunciado, olha só, sempre de olho no enunciado, evolução cronológica das ações e texto pertencente ao modo narrativo, que ambos os verbos estão no pretérito perfeito, tá? Na letra E, o verbo está no pretérito perfeito, mas eu só tenho uma ação, o que contraria o enunciado que pede ações. Questão 3, indubitavelmente, letra D de dado, não tem como recorrer dela. Questão 4 é um clássico da FGV, pronome demonstrativo, sempre a banca pede pronome demonstrativo, e ela quer a frase em que o demonstrativo foi aplicado de maneira inadequada.
Essa frase, de cara a letra A mesmo, explico a vocês por quê. Porque ele diz assim, as capas deste livro que você leva, gente, quando a gente se refere a um objeto que está com o ouvinte, ou com o receptor do nosso discurso, não pode ser deste, tem que ser desse, tá? Desse, dois S's. Eu só posso usar ST para uma referência espacial quando o livro está próximo a mim, que sou o falante. Se eu estivesse com o livro em mãos, as capas deste livro que está comigo, deste livro que está comigo. Mas as capas desse livro que você leva, tá bom? Então, cuidado que a referência inadequada foi exatamente a da letra A. E vamos lembrar que pronome não é só referência espacial, é referência temporal, né? O que está no presente é referido com ST, tá certo? Esta noite, tá certo? Esta tarde, eu estou falando do presente. O SS vai me dar referências próximas ao presente, por exemplo, passado próximo, futuro próximos, tá? E o aquele, o aquela vai me dar uma referência daquilo que é distante. E lembro a vocês que, muito importante, quando eu tenho pronome com SS, não é? Aqui como tem na letra D, se eu estiver fazendo uma referência textual, ele se volta para recuperar a ideia imediatamente falada. Ele se volta para recuperar a ideia imediatamente falada. Isso se ele estiver se referindo a texto, ok? Questão 5 é um clássico da FGV, é o que derruba candidato em concurso. Não é à toa que no curso a gente ainda continua treinando bastante essa questão. Eu falo com os alunos. O mais importante para passar em concurso não é acertar aquilo que todo mundo acerta, é acertar o que todo mundo acerta e ter certeza de que está acertando aquilo que normalmente as pessoas erram. A questão 5 é uma clássica questão dessas, né? A 1, a 2, a 3 e a 5. A respeito dos componentes, no sentido desse segmento, quando a banca falar desse segmento, você não vai abrir os olhos para mais nada, a não ser este segmento, tá? É muito importante que você faça isso. E o que você vai fazer? Você vai enxergar os componentes textuais somente com base no que está aqui. Não pode fazer interpretação, não pode levantar a cabeça, tá? Tem que ser aquela máxima do Saramago, né? Se vê, enxerga, tá bom? Então, vamos lá. É como se fosse um joguinho de videogame. Ele diz, a respeito dos componentes do sentido desse segmento do texto, é correto afirmar que o cego gritava para ser ouvido. Vamos ver? Havia um cego sentado numa calçada em Paris, né? E a seus pés um boné e um cartaz em madeira, escrito com giz branco, gritava. Um cartaz escrito com giz branco, um cartaz gritava. Quem grita não é o cego, é o cartaz que está no texto. Júnior, mas eu não posso bem entender que é o cego? De jeito nenhum. Se você souber entender, você vai continuar fazendo prova de modo incorreto, tá? B. As palavras gritadas pelo cego, não é o cego quem grita, é o cartaz. Tanto que o cego escreve para não ter que gritar, tá bom? Então, esse gritar é uma figura de linguagem, certo? Indicando que a escrita estava muito marcante. As palavras do cartaz apelavam para a caridade religiosa das pessoas? Bom, aqui tá assim, por favor, ajude-me, sou cego. Em momento nenhum se fala sobre caridade religiosa, então isso eu não tenho. A segunda frase do cartaz, sou cego, tá vendo? Funciona como consequência da primeira? Não. Pense um pouquinho. Ora, é porque ele pede ajuda, é cego? Não. Veja bem, ele pede ajuda porque é cego. Ou seja, primeiro ele é cego e por isso ele pede ajuda. Se vocês observarem, a ajuda está no campo, o pedido de ajuda está no campo da consequência. O fato de ele ser cego é que o motiva a pedir ajuda, tá bom? E não é a ajuda que faz dele um cego. Então, a segunda frase, ser cego, está no campo da causa e não da consequência. E letra E. A letra E diz assim, né? Ele diz assim para nós. O cartaz gritava porque o giz branco se destacava no fundo. Ora, eu sei que é o cartaz com giz branco que gritava, então bate com o enunciado. É o cartaz com giz branco que gritava.
Aí o aluno fala assim, Júnior, mas não tem fundo preto, porque o cartaz é de madeira, concordo com você. Mas em concurso, se você ficar refém de gabarito, tipo assim, de recurso, né, você vai ajudar todo mundo a ganhar ponto. A gente tem que aprender a sair disso aí. A resposta menos pior é a letra E, porque ela traz exatamente quem executava a ação. É lógico que a banca coloca fundo preto para te desanimar da questão correta. Ela quer que você repense todo o ciclo de opções, tá? Então, no curso a gente treina como marcar a menos pior entre todos os piores. Então, quer dizer, estou chamando sua atenção para isso aqui. Mas, se você quiser entrar com recurso contra essa questão, você pode alegar que, embora a banca tenha dito fundo preto, né, e dado como correta, no texto você não tem o fundo do cartaz, só se sabe que é um cartaz em madeira, tá? Qual é a cor dele? Não sei. Então você pode alegar que os elementos do trecho não são suficientes para confirmar a letra E, pois falta a menção clara a este fundo, a cor do fundo do cartaz, tá? E você pode usar a mesma analogia do item C, que as palavras, assim como as palavras do cartaz, não apelam para caridade religiosa, não cita que tipo de caridade é essa. Então você pode usar se você quiser entrar contra a questão 5. Acho muito difícil a banca ceder a este recurso, a menos que haja uma pressão geral das pessoas para isso, tá bom? Não precisa nem você fundamentar esse recurso, a própria questão serve como fundamento. Questão 6. Questão 6 é uma questão extremamente bem elaborada, é uma questão clássica, é um clássico da FGV, e a dica para você acertar é a seguinte: a FGV pega uma oração reduzida e desenvolve. Ela quer inadequada. Muita gente faz isso aqui pela leitura. Os olhos concordam com todas. Mas vem cá que eu vou te ajudar. O verbo que está pertinho do grifo está no presente, certo? Na hora que você desenvolve, o verbo também tem que ficar no presente. Não precisa ser no mesmo modo. Por que não? Porque a banca quer uma equivalência. O que é uma equivalência? É um ponto de encontro e não algo que está no mesmo nível, tá? Não é uma coisa igual a outra, é uma coisa que tem um ponto parecido com a outra. Então, quer dizer, o verbo mais próximo está no presente e eu coloco outro verbo no presente. Naturalmente, primeiro verbo presente do indicativo, segundo verbo presente subjuntivo. Você nunca realmente perde verbo no presente, até que pare verbo no presente. Tudo bem? C. Uma rua sem saída é apenas um bom lugar, né? É para que se dê, presente, presente. D. Olha só, olha o truque da D. Olha a banca atrapalhando a vida do candidato. Aqui aparece o verbo ser no presente, mas perto da oração reduzida está um verbo no passado. Aí, se eu tenho um verbo no passado, eu tenho que combiná-lo com uma oração desenvolvida também com verbo no passado. Não importa que passado, né? Passado que caiba aí um ponto de adequação, de equivalência. Então, a letra D está ok. Impuseram pretérito perfeito, que foi casado com outro passado, o imperfeito do subjuntivo. E letra E, aqui que está o problema. Por quê? Vamos ver? Verbo ser no presente, deu está no passado, pertinho da oração reduzida, porém, quando ele compôs a oração desenvolvida, ele colocou o verbo no presente. Não casa, gente. Parece que casa, mas não casa. O amor é a asa que Deus deu ao homem para que voasse até ele. Para que voasse. É a mesma analogia de D, tá bom? Para que voasse. Portanto, a letra E é a resposta. Exercício é inadequada, exercício sem condições de recurso, tá? Questão 7, é uma questão que realmente todo mundo acerta, basicamente quase todos os alunos, né? Quase todos os candidatos na prova. E vamos lá. Questão 7 diz assim: olha, por favor, ajude-me, sou cego. Reescrevendo a frase em uma só, né, de forma correta, ou seja, você vai ter que unir esses dois períodos que estão separados e deixá-la adequada. O que você vai fazer? Primeiro, observar a relação entre os períodos. Por favor, ajude-me, porque sou cego. Ora, gente, a relação que tem aqui
na segunda oração, né, eu tenho uma ideia de causa. Ele pede ajuda por ser cego, tá? Uma causa, uma explicação. Então, eu preciso marcar uma opção que tem uma conjunção que caiba aqui, tá? A letra A não dá porque eu tenho conjunção concessiva, tá bom? De jeito nenhum. A letra D não dá porque ainda que é conjunção concessiva. E na letra E, nós temos uma conjunção condicional. Então, não dá. Ora, eu tenho conjunção que justifique, não é? Na letra B, pois, e na letra C, já que. Mas como é que eu vou decidir? Ora, eu elimino a B porque me ajude, eu não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono. Então, a resposta será, indubitavelmente, letra C. Júnior, não deveria haver uma vírgula antes de já que? Não é obrigatório, porque, segundo a gramática, quando a oração subordinada está na ordem direta, ou seja, ela está posposta à oração principal, usar vírgula é facultativo, tá? Usar vírgula facultativo. Questão 8. Questão 8 volta aquele exercício, pessoal, de oração desenvolvida, não é? A banca fala assim, ó, ela quer saber, sem pedir licença, é uma oração reduzida. Tá vendo o verbo pedir? Ela quer que você desenvolva. É só você olhar como que está o outro verbo, tá vendo, ó? Próximo a ela. O verbo mais próximo dessa oração está no passado. Então, eu tenho que casar com outro verbo no passado. Então, resposta indubitável, letra A, sem que pedisse licença, né? Saiu de um passado do indicativo, foi para um passado subjuntivo, mas tem que ser passado. A letra B não dá, porque você não tem oração, você só tem termos nominais, tá bom? A letra C trouxe o verbo no presente, não posso casar passado com presente, tá? A letra D, petição é um elemento nominal, não tem nenhum verbo. E a letra E, sem que havia pedido, não, sem que houvesse, tá bom? Para ficar melhor, sem que houvesse, portanto, sem que pedisse, ok? E outra coisa, eu não vou colocar o verbo haver, porque ele não aparece lá em cima, tá? Aparece somente o verbo pedir. A gente tem que aprender a trabalhar com o que a gente enxerga, tá bom? Então, questão 8, letra A. Questão 9, ele diz assim, a nova forma do cartaz apela para, quem leu o texto, viu que essa nova forma do cartaz, né, ou seja, um publicitário passa, reescreve o cartaz do cego de outra forma, tirando aquela frase simplória, forma-se essa frase mais romântica, né? Olha só, hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la, certo? E aí o cego ganha mais moedas, mais dinheiro do que havia ganhado com a sua frase objetiva. Então, essa frase apela para o sentido conotativo, portanto, é um sentimentalismo diante da privação do cego, tá? Agora, não é sedução das pessoas pelo orgulho da ajuda prestada. Você não tem as pessoas, ele mexe apenas na frase que é do cego. O campo é o cartaz e o cego. Não posso pensar nas pessoas, tá bom? Ok? E questão 10. A frase abaixo de Milor Fernandes, que exemplifica o emprego de vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e verbo. Cuidado que todo mundo acha que a banca está cobrando. Ah, uma vírgula errada que fica entre sujeito e verbo. Não, a FGV não tem essas cobranças simplórias. Ela deixa bem aquele velho ditado, se vê, enxerga. Ela quer o emprego da vírgula por inserção de um segmento que está entre sujeito e verbo. Ora, gente, vejamos a letra A. O difícil, pule um par de vírgulas, o difícil será. Difícil será. Veja que entre esse sujeito e o verbo, interpôs-se o quê? Uma oração adverbial, gente, tá vendo? Resposta letra A. A vírgula isola, né, um elemento interposto entre sujeito e verbo. Indubitavelmente, letra A, exercício 10, né? A letra B não, porque a letra B você começa a sentença com oração subordinada adverbial. E quando eu começo a sentença com oração subordinada adverbial, vírgula obrigatória, tá? É o mesmo caso da letra C, certo? Olha só a preposição, perdão, a conjunção, né? Quando, para, aí vem oração subordinada adverbial, ok? E na letra D, a passagem que tem a vírgula diz assim, Brasília já tem, pule o par de vírgulas,
o maior bloco de sujos, né? Então, Brasília tem o quê? Este elemento que está intercalado está entre o verbo e o objeto. Ele pediu uma intercalação entre o sujeito e o verbo, ok? E mal comparando, Platão era o Pelé da filosofia, aqui a mesma coisa, é uma oração subordinada que foi antecipada, portanto, vírgula nela. Questão 10, letra A, não tem como recorrer a essa questão 10, tá bom? Questão 11, gente, é vocabulário. Ou você sabe ou você não sabe. O inadequado, de fato, é a letra B, porque meandros do rio não são meandros pluviais, são meandros fluviais, tá? Por quê, gente? Lembra da palavra fluir, né? Aquilo que flui, a água do rio, tá bom? Então são fluviais. Pluviais vem de chuva, tá bom? Chuva. Questão 12, polissemia. O que é polissemia? É a capacidade de uma palavra, a banca até te dá de presente, né? Ter mais de um sentido. E diz o seguinte, que está presente em todas as frases abaixo, exceto em. Ora, se observar, ele diz assim, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Quer dizer, amanhã é sempre amanhã, hoje é sempre hoje. CBN, a rádio que toca notícia. Primeiro que rádio, gente, pode ser tanto veículo transmissor da imprensa, quanto pode ser um elemento químico. E que toca a notícia, a rádio toca no sentido de transmitir, mas também existe o verbo tocar, no sentido de ser algo tátil, né? De você encostar a mão, ou de você mexer com. Na vida tudo é passageiro, menos o motorista. Sentido polissêmico, pode ser o passageiro, aquele que viaja, ou aquilo que está de passagem. D. Os dentes do pente mordem o couro cabeludo, tá? Dentes, tá certo? Dentes pode ser tanto esse elemento anatômico que nós estamos na boca, como pode ser né, vamos dizer assim, aqueles cortes do pente, como pode ser também os dentes de uma engrenagem, tá bom? E letra E, os surdos da bateria podem ser os instrumentos e podem ser as pessoas que sofrem com essa deficiência, tá? Deficiência auditiva. Portanto, todas as opções têm palavras polissêmicas, ou seja, que cabem a mais de um sentido, com exceção da letra A. Vejam que a banca não pediu a polissemia na própria frase, não é isso. Ela quer saber de uma opção que não tem palavra polissêmica, tá bom? Que pode servir a outro sentido em outro contexto. E questão 13. A frase em que a redundância está ausente, né? Então vamos lá. Ninguém jamais se afogou em seu próprio suor. Gente, se a pessoa se afogou em seu suor, quando você coloca próprio, você enfatiza. Então, há uma redundância leve aqui que é considerada, porque esse elemento é um elemento de ênfase, tá bom? Então, em seu próprio suor pode ser um elemento de ênfase, tá? E tem a ideia de afogar-se, né? Afogar a si mesmo, tá? Embora ninguém possa voltar atrás, né? Não tem como voltar para frente, voltar atrás, redundância. E letra E, espero que sua vida seja tão inteira e duas metades, né? Inteiro, duas metades, um inteiro. Redundância. Letra D, todos os funcionários receberam prêmio adicional extra, redundância. Agora, letra E, os cemitérios são cheios de gente insubstituível, né? Não tem redundância, porque todo dia realmente vai chegar no cemitério uma nova pessoa, tá? Então, a resposta, né, a que está ausente a ideia de redundância, letra E, questão 13, não tem como recorrer dela. Questão 14 é a que eu acho que vai caber anulação da questão com pontuação dados a todos os candidatos, mas vocês têm que recorrer. Recurso é válido se todos recorrem. Se ninguém recorrer, a banca entende, ou se o número irrisório de pessoas recorrerem, ela entende que é insignificante o número de questões, de pedidos de recurso, o que não a motiva, né, não é suficiente para provocar a banca para anulação. Então, tem que recorrer, tá? Aqui é o seguinte, a banca diz, a frase em que o vocábulo mais tem sentido aditivo. Gente, a banca deu como gabarito a letra E. Porém, a emenda letra E está assim, ele estudava todos os dias do ano, mas isso contribuía para o seu progresso? Bom, primeiro que esse mas nem cabe aqui, tá?
Ele estudava todos os dias do ano e isso contribuía para o seu progresso. Ora, na letra E, mais do que uma adição, ele tem uma ideia de consequência, tá? Porque a pessoa estudava todos os dias. E qual o resultado disso? Isso contribuía para o seu progresso. O resultado era aquele. Então, o sentido que eu tenho aqui é de consequência, de efeito, relação de causa e efeito. E a banca deu letra E. Na letra A, ele fala assim, perseverança não é só bater em porta certa, mas bater até abrir. Gente, a locução, não só, mas também, embora a palavra também esteja implícita, tá? Essa locução é uma locução de caráter aditivo. Qualquer gramática confirma isso. Não só, mas também. Sendo uma locução de caráter aditivo, mesmo que a banca tenha deixado implícito também, o que você tem que fazer? Recorrer pela letra A, tá? Ou se pede a troca do gabarito ou anulação da questão. Acredito que a banca vai anular, porque realmente a letra F ficou muito mal formulada, tá certo? O correto seria simplesmente trocar o gabarito por A, que aí beneficia apenas as pessoas que marcaram letra A, tá? Então, quer dizer, cada um de vocês pode montar do jeito que vocês quiserem. Uns vão recorrer pela anulação da questão, né? Outros vão recorrer pela, vamos dizer assim, pela validade da letra A. Eu vou lembrar aqui, vamos supor que você tenha marcado letra E. Se o cara que recorreu pela letra A conseguir alterar o recurso, você perdeu um ponto no concurso. Se ele pedir alteração da letra A. Você pode montar um recurso de defesa. O que é um recurso de defesa? Eu recorro com outro argumento pela anulação da questão. Por quê? Porque se eu não tiver marcado a letra A, e se anular, eu ganho um ponto em cima do pedido dos outros. Tá bom? Se a banca aceitar o meu recurso, tá? Então, aqui, questão 14 deu letra E, como eu disse, questão fácil de ser comprovada na gramática. A letra A é de fato, a questão que traz ideia de soma. E a questão 15, última, diz assim, em todas as frases abaixo, o verbo ter foi empregado no lugar de outros, com significado mais específico. A frase em que a substituição por esses verbos mais específicos foi feita de forma adequada. Gente, a letra A, que diz assim, nunca é tarde para ter uma infância feliz. Nunca é tarde para desfrutar de uma infância feliz. Ficou muito bom, tá certo? Podem ver que as outras não. Nós temos o que nas outras? Você pode aprender muito com as crianças. Quanta paciência que você tem, quanta paciência você oferece, já fica um pouco mais forçado, tá? Paciência a gente não oferece. O maior recurso natural de qualquer país não pode ter, que qualquer país pode ter, são suas crianças. O maior recurso natural que qualquer país pode usar ficou pejorativo. E D, acreditar que basta ter filhos, acreditar que basta originar filhos, não, a gente não origina filhos, a gente os tem. E a família é como a varíola. A gente tem quando criança e fica marcado por resto da vida. A gente sofre quando criança, aqui traz um sentido até maior, tá? Maior do que esse sentido que está aqui, de você ter a varíola, né? Então, a letra A é a melhor na questão 15. Bom, então, conforme vocês viram, né? Só para fechar aqui, a explicação aqui foi rapidinha, gente, mas o que a gente tem que pensar? O seguinte, FGV demanda treino, tá? Então, no curso, aqui no Pontos Concurso, a gente faz chamado de curso do pulo do gato, que são cursos para treinar. Os alunos, em média, têm acertado em torno de 70%, 80%, 90%, 100% das questões. Sempre falo que é uma média alta para FGV, cujos resultados são geralmente em torno de 50% a 60% em língua portuguesa. É a prova de português mais difícil hoje em concurso público, essa prova da FGV. Tranquilo? Então, espero ter ajudado vocês aqui. Parei para comentar rapidinho a prova, só para dar aquela pincelada, de modo que possa esclarecer um pouquinho como foi a prova desse concurso para analista do IBGE, tá? Então, até a próxima. A gente se fala mais.